uma palavra, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. E eu creio que esta palavra vai nos abençoar profundamente. Coloquei como título: deveis lavar os pés uns dos outros. O nosso texto está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Nós preparamos um pequeno filme. Eu vou fazer a leitura e depois nós veremos um pequeno trecho de um filme. João capítulo 13, versículo 1 a 17, a palavra do Senhor nos diz assim: ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma bacia, uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Digamos todos amém. Nós te agradecemos pelo acesso que temos a esta palavra. Os nossos corações estão também acessíveis à tua palavra, para que ela seja plantada e fique, Senhor, de uma maneira indelével até o arrebatamento ou até o dia da nossa partida, norteando os nossos pensamentos, decisões e atitudes, em nome de Jesus Cristo, amém. Quero estar assentados, irmãos. Nós vamos ver um trecho de um filme, por favor.
tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que fazes? Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Na noite em que o Senhor Jesus seria traído, ele fez um jantar de despedida para os seus discípulos.
era a celebração da última Páscoa, que ele desejava tanto ter essa reunião solene, íntima, com seus discípulos. Nesta cena, vemos Jesus compartilhando a Páscoa e instituindo a ceia do Senhor. Nós vamos, durante alguns minutos, olhar para esse grande ato de humildade praticado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso modelo, é o nosso padrão. Ele a quem desejamos imitar, ser semelhante a Ele. E há um detalhe que nós devemos ao evangelista João, porque ele foi um pouco mais longo na descrição da celebração da última Páscoa. E esse detalhe diz respeito a esse ato de humildade do Senhor Jesus, de lavar os pés dos seus 12 apóstolos. Vamos desde logo entender que o Senhor Jesus não estava instituindo a doutrina do lava-pés, mas Jesus estava assentado à mesa com os 12. O jantar estava sendo servido. Porém, Jesus levantou-se, tirou a sua túnica, pegou uma toalha e colocou essa toalha em volta da sua cintura. Em seguida, Jesus pegou uma bacia, derramou água nessa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, os pés de cada um deles, e a enxugá-los com a toalha que estava em volta da sua cintura. Naqueles dias, irmãos, naquele tempo, as pessoas calçavam sandálias ou andavam descalças por aquelas estradas empoeiradas, e se chovia, as estradas ficavam enlameadas, barrentas, e as pessoas andavam pisando naquelas estradas, naquela ora poeira, ora lama, sem falar em uma pisada no cocô de muitos animais que trafegavam por aquelas estradas. Então, os pés dos viajantes ficavam em uma condição de muita sujeira. Lavar os pés de alguém que chegasse na casa de alguém, evidentemente era uma necessidade por motivos de higiene e de conforto, lembrando-se que não havia luvas para proteger as mãos. Já podemos imaginar que lavar os pés das pessoas não era a tarefa mais procurada e mais desejada em uma casa. Agora, irmãos, se por um lado, lavar os pés dos convidados era uma regra de etiqueta, e era uma demonstração de hospitalidade, evidentemente, algo
agradável para o beneficiado com aquele lava-pés. Por outro lado, o trabalho de lavar os pés dos convidados era feito pelos empregados de um calibre mais baixo naquela casa, ou até mesmo por um escravo. Há duas menções na Bíblia sobre lavar os pés que eu achei importante mencionar nesta noite. Duas outras. A primeira é em 1 Samuel capítulo 25 e versículo 41. Quando Davi pediu a Abigail que se casasse com ele. Os irmãos se lembram de Abigail? Abigail era aquela moça que casara com a pessoa, com um homem errado. É problema. Apesar dele ser da casa, da família de Caleb, a Bíblia diz que ele era um homem ruim, era um homem mau. A única coisa boa é que se a pessoa casar com um homem ruim, com um homem mau, ele morre. E Davi conheceu a viúva e gostou da viúva e a pediu em casamento, e ela manifestou um sim, mas com uma condição muito especial e que serve de parâmetro para alguém que vai dizer um sim. 1 Samuel capítulo 25, capítulo 41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu Senhor. A segunda menção, irmãos, que nós encontramos é dos dias de Paulo. Quando os crentes recebiam alguém em sua casa, eles mesmos faziam questão de lavar os pés dos irmãos que chegavam em casa. Eles não terceirizavam essa tarefa para os empregados. Eles mesmos lavavam os pés dos outros irmãos e faziam isso com um espírito de humildade, conforme nós podemos ver em Timóteo capítulo 5, versículo 9 em diante, quando o apóstolo Paulo orientou Timóteo que a igreja só ajudasse financeiramente aquelas viúvas que lavaram os pés dos santos. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aos aflitos, se praticou toda a boa obra. O requisito não era saber se aquela viúva era da igreja ou não. O requisito não era saber se aquela viúva estava precisando ou não. Os requisitos eram, primeiro, ter mais de 60 anos. Segundo, ter feito apenas um casamento. Terceiro, ter testemunho de boas obras. E esse testemunho de boas obras deveria ser aferido por critérios objetivos. Primeiro, se criou os filhos, ou se terceirizou a criação dos filhos para os avós, ou para o padrinho dos filhos. Segundo, se exerceu hospitalidade. Terceiro, se lavou humildemente os pés do santo. Quarto, se socorreu os atribulados e aflitos. E quinto,
se praticou todo tipo de boa obra. Agora, meus amados irmãos, a palavra de Deus garante que há uma bênção ao se lavar os pés dos santos. Eu entendi que esta bênção, ela começa no momento em que a pessoa se encurva para lavar os pés dos santos. No momento que ela se propõe a fazer esse trabalho e se curva para lavar os pés dos santos, essa bênção, ela é concretizada. Agora nós sabemos, voltando lá para aquele jantar, havia a bacia, havia a água e havia a toalha para enxugar os pés lavados. Então surge a pergunta, a primeira: por que nenhum dos discípulos lavou os seus próprios pés, lavou os pés de Jesus e lavou também os pés dos outros companheiros? Por que ninguém se propôs a lavar pelo menos os pés de Jesus? O normal seria que os discípulos estivessem disputando entre si sobre qual deles lavaria os pés de Jesus. Não seria o normal? Eu vou lavar. Não, você já lavou outra vez. Agora é a minha vez. Não, agora é a minha vez. Hoje é o meu dia de lavar os pés de Jesus. Não, hoje é a minha vez. O evangelista João não registra, mas Lucas completa naquela pesquisa que ele fez. Ele descobriu algo que nos ajuda muito a entender porque ninguém procurou lavar os pés de Jesus, nem os pés dos outros. A informação de Lucas capítulo 22 e versículo 24 é que surgiu também uma discussão entre eles acerca do qual deles era considerado o maior. Obviamente, se eu estou aqui nesta igreja tentando provar para os irmãos que eu sou o maior discípulo de Cristo, um grande discípulo de Cristo, certamente não passará pela minha cabeça lavar os pés de alguém. Pelo contrário, vou encontrar 1000 razões para que os outros lavem os meus pés, tragam uma toalhinha para mim, sirvam um copo de água para mim. Prezados irmãos, o maior impedimento para que uma pessoa seja um servo de Jesus humilde é o orgulho. Porque a pessoa, ela se compara com outro. E quando alguém se compara com alguém, sempre vai achar outro superior a ela ou inferior a ela. E esse coração enganoso, ele tanto nos machuca para que nós achemos que o outro é superior a nós, como também esse coração enganoso nos machuca para que nós achemos que o outro é inferior a nós. Agora, irmãos, o que é pior é que não faltam pessoas para dizerem: não, você não pode fazer isso, isso aí não é para você. Deixa que eu faço. Não, isso não é para você.
Isso daí é para um servente, é para um diácono. Isso daí não é o seu trabalho. Deixa que alguém faça isso. Isso não é para você. Toma cuidado com isso, hein? Toma cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa, por uma gentileza, por uma atenção, ela vai o nosso ego. E a proposta do Espírito Santo na palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 15 é que você não olhe somente para o seu próprio interesse, mas olhe também para o interesse dos outros. Foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora eu quero dizer para os irmãos que muitas portas são abertas e serão abertas, porque nesta noite nós vamos sair com uma determinação psicológica, espiritual, diferente, moldada pela palavra de Deus. É a transformação que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12 e versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. No versículo 1 ele diz: fuja do modelo do mundo e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque se você transformar-se pela renovação da vossa mente, você vai alcançar o projeto de Deus na sua vida, a vontade ampla, plena, boa, agradável, o plano perfeito de Deus. Mas é preciso transformação. 50 anos na igreja, mas sem transformação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas coisas, irmãos, no reino de Deus, que nós alcançamos somente com o propósito, com o querer. No entanto, nós estamos aqui diante de uma situação que produz uma bem-aventurança, mas exige, além de propósito, além do querer, além de boas intenções, exige pegar a bacia, a água e a toalha e lavar os pés fedorentos de alguém. Aqui, a bem-aventurança exige uma prática que está além do saber, além do conhecer. E Jesus usou duas conjunções subordinativas na mesma frase. João capítulo 13 e versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Saber, se, e fizerdes, se fizerdes. Então, irmãos, a bem-aventurança está subordinada ao fazer. A bem-aventurança não é porque foi no monte. A bem-aventurança não é porque orou de madrugada. A bem-aventurança é porque pegou a bacia, pegou a água, lavou os pés e enxugou os pés. Aleluia. Portanto, irmãos, nós devemos servir uns aos outros no mesmo padrão que Cristo serviu e nos deixou este ensino. E Ele nos mostrou isso ao lavar os pés dos seus discípulos. Olha, irmãos, eu acho que daria para a gente ficar um ano
estudando, porque são muitas lições que nós podemos tirar desse episódio. O Senhor Jesus, em primeiro lugar, deixou de lado a sua vestimenta em obediência ao Pai, para demonstrar amor total, amor incondicional por nós. Ele também se dispôs da sua glória e se fez um homem, um bebê indefeso, dependendo dos cuidados da sua mãe. Ele fez isso por mim e por você, sendo Ele o Criador dos céus e da terra. Porque nada do que foi feito se fez sem Ele. Em segundo lugar, Ele se torna um escravo, lavando os pés daqueles homens, para que nós possamos experimentar atos de humildade, servidão, em que Ele mostrou o seu carinho, o seu amor, o seu cuidado e a sua bondade. Você tem que se sentir como um filho de Deus, um filho amado, um filho cuidado, um filho protegido, um filho acariciado. Glória a Deus. Eu estou falando isso pela palavra do Espírito Santo, para desfazer a obra do diabo que diz que você é um desprezado. Não, você não é um desprezado, uma desprezada. Você não é um excluído. Os filhos de Deus são filhos amados, são filhos acariciados. E o Espírito Santo ainda tem ciúmes de nós. Ciúmes. Alguém tem uma mulher ciumenta aqui? Vai poder subir aqui e explicar para nós? Ou um marido ciumento? Quem tem um marido ciumento aqui? Não levante a mão, hein? O Espírito Santo tem ciúmes de você, de tão amado, de tão amada, de tão protegido, de tão protegida que você é. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, Ele confirma em terceiro essa verdade em nossos corações, para que nós possamos ser uma bênção para nós e uma bênção para todos aqueles que estiverem perto de nós. Oh, glória a Deus! Bendito seja o Senhor. Onde o crente chega, ele é uma bênção. Aleluia. E todos nós, irmãos, somos chamados para servir. E a nossa resposta tem que ser aquela: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Nós temos que sair, irmãos, das quatro paredes desta igreja para servir. Servir aonde? Servir na penitenciária. Ir lá com o Arlindo na prisão para pregar aos presos, aos encarcerados, o ano aceitável do Senhor. Ajudar os estrangeiros pobres, ajudar os sem-tetos. Aqui na nossa área, na Zona Norte, está assim, de estrangeiro pobre. Está assim, de estrangeiro pobre. E haverá um dia que Jesus vai falar: eu fui estrangeiro e você me acolheu. Aleluia. Eu fui estrangeiro e você me acolheu. E eu estou aqui como testemunha, que ninguém poderá dizer: eu nunca estive diante de uma oportunidade de ajudar um estrangeiro, porque nesta noite o céu é testemunha que eu estou dizendo aqui, que aqui
na Zona Norte tem estrangeiro para você ajudar. Fui estrangeiro e você me acolheu. Nós estamos construindo uma congregação em uma invasão, onde a maior parte, ou politicamente correto, uma ocupação, onde a maior parte das pessoas são bolivianos e venezuelanos. E nós estamos lá fazendo uma congregação. Leva uma cesta básica lá todo mês. Faz alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Há muito, irmãos, muito que pode ser feito. E não há ninguém que diga, eu não posso fazer nada. Não há ninguém que diga, eu não posso fazer nada. Eu vou sugerir aos jovens que economize pelo menos um lanche por mês. E pega o dinheiro desse burger e dessa Coca-Cola e dessas batatinhas fritas e compra uma cesta básica. Dá para comprar uma pequena cesta básica para uma família se sustentar durante dias com um lanche que você vai deixar de fazer num dia desses. Glória a Deus. A realidade, irmãos, é que nós somos a outra mão de Deus. Sempre que Deus quer ajudar alguém, Deus o faz por meio das suas mãos e das minhas mãos. Nós somos participantes com o Senhor Jesus para atender aos que sofrem. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava pensando, irmãos, eu não sei vocês, mas a gente descobre assim muitos defeitos da personalidade que ainda precisam passar por um processo de santificação. Um deles que eu acho assim muito difícil de lidar com ele, por exemplo, é a ira. A ira. A ira. Mas também tem a preguiça. A preguiça também é um defeito difícil a gente lidar com ele. Mas parece que o orgulho é o pior deles. É o maior obstáculo. É o que nos impede de sermos servos humildes. Servos de Jesus, mas servos humildes. E o texto diz que o próprio Pedro teve um problema com Jesus lavando os seus pés. Ele achava que aquilo não estava certo, onde já se viu o mestre lavando os pés dos discípulos. Aristóteles não lavou os pés de ninguém. Os outros mestres, nenhum lavava os pés de ninguém. Então Pedro se recusa a permitir que Jesus lave os seus pés. Disse-lhe Pedro, João 13:8, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Jesus estava dizendo que se ele não permitisse que os seus pés fossem lavados, ele não estaria capacitado para fazer uma parceria com Jesus na realização do trabalho que o Senhor Jesus tinha para ele realizar. Eu fiquei pensando, irmãos, e nós, quando o Senhor Jesus pede para que nós façamos algo que nós não queremos, algo que nós não gostamos, algo que nos tira da nossa comodidade, será que nós respondemos, olha, Senhor, eu vou fazer depois.
agora eu não posso. Ou, Senhor, eu não quero fazer isso. Se eu for fazer, não vai ser de coração. Então, não dá. Eu não gosto disso. Eu estava pensando, irmãos, passados quase 2000 anos desse acontecimento, o Senhor Jesus ainda quer lavar os nossos pés. Ele quer lavar os nossos pés para remover toda a sujeira do orgulho, toda a sujeira do egoísmo, de maneira tal que nós nos tornemos totalmente habilitados para lavar os pés uns dos outros. Inclusive, lavar os pés daquelas pessoas que na nossa avaliação, elas não merecem que nós lavemos os nossos pés. Nesta noite, o Senhor Jesus está aqui. E Ele quer lavar os nossos pés. E nesse exato momento, Ele está lavando os nossos pés. Pelo poder da água da palavra. Para que desapareça toda a sujeira do egoísmo. Agora, irmãos, dá para a gente, com um pouquinho de imaginação, como vimos naquele filme, a gente imaginar a cena. Os discípulos estão discutindo entre si qual deles é o maior. E Jesus está só ouvindo. E Jesus não diz nada. Jesus pega a bacia, a água e a toalha. Glória a Deus. Então, ele se abaixa e pega o pé do primeiro discípulo. E aquela sala se torna uma sala silenciosa. A discussão sobre quem seria o maior no reino se encerra. Ninguém abre a boca. Jesus está lavando os pés de todos eles. Agora, irmãos, o que chama a nossa atenção de uma maneira crítica, objetiva, prática, é que Jesus lava os pés de Judas, o homem que havia planejado traí-lo. E João diz, no capítulo 13 e versículo 2, que àquela altura em que Jesus foi lavar os pés de Judas Iscariotes, o diabo já tinha dominado o coração de Judas, e ele já tinha combinado com as autoridades judaicas e romanas a respeito da traição. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para colocar uma pergunta. É uma pergunta inicialmente para mim mesmo. Será que eu lavaria os pés do meu Judas? E você? Você lavaria os pés do seu Judas? Eu tenho plena consciência que o nosso objetivo é sermos imitadores de Cristo. Mas assim, abrindo o meu coração, eu não sei se eu estou pronto para lavar os pés do meu Judas. Eu até acho que eu posso orar pelo meu Judas, posso me esforçar para tratá-lo com humanidade, com respeito e com bondade. Posso me esforçar para evitar a qualquer custo um confronto com o meu Judas,
Porque quando um não quer, dois não brigam. Mas eu ainda não sei se posso me apresentar como servo e lavar os pés do meu assassino. Eu não sei. Por mais que eu queira viver como Jesus, eu não sei. Porque uma coisa é subir aqui e pregar, é teorizar. Outra coisa é a prática, diante da realidade. Estamos falando aqui de uma pessoa de quem eu cuidei, aquela pessoa que quando estava com medo, eu fiquei com ela, eu orei com ela e por ela, ela ficou em paz. Aquela pessoa com quem eu compartilhei o conhecimento do Pai, aquela pessoa com quem eu dividia os quartos de dormir, dividia as refeições diárias. Às vezes, nós comíamos no mesmo prato. Aquela pessoa que em primeira mão viu a sinceridade com que eu tratava todas as coisas, aquela pessoa que me viu fazer o que outros achavam impossíveis, e eu estou me perguntando se eu poderia lavar os pés de alguém nessas condições, que ficou ao meu lado apenas para depois me apunhalar pelas costas. Eu pergunto para você, você poderia lavar os pés de alguém que abriu espaço no seu coração para Satanás e não abriu um pequeno espaço para Deus? Porque Judas abriu o seu coração para Satanás, para que ele pudesse colocar essa ideia de trair o mestre. Será que eu poderia lavar os pés do meu Judas? Alguém quer falar alguma coisa que lavaria os pés? Está disposto a lavar os pés do seu Judas? Agora, irmãos, eu pensei aproveitar este momento de reflexão para inverter esse roteiro. Será que nós temos sido um Judas para alguém que foi bom, foi gentil, foi bondoso, foi generoso para conosco? Alguém que se esforçou para ser como Cristo para nós, que estendeu a sua mão para nos ajudar. Será que nós já traímos alguém para ter vantagem própria, ganho próprio? Será que destruímos a reputação profissional de alguém para pegar o lugar dele? Ou quem sabe, destruímos a família dessa pessoa, a sua carreira cristã, o seu ministério, enfim. Será que nós já machucamos alguém que foi bom para conosco? Será que já fomos egocêntricos, voltados para si mesmos, e fizemos pessoas sofrerem? Será que essa pessoa que eu vejo como um problema, ela é alvo da minha crítica, ou alvo das minhas orações e da minha compaixão? O que eu estou dizendo, irmãos, é que se alguém
neste exato momento, poderia estar fazendo a mesma pergunta sobre nós e refletindo se lavaria ou não os nossos pés, porque nós é que fomos um Judas para ela, porque muitas vezes nós achamos que somos vítimas, quando na realidade nós somos vilões, e muitas vezes ficamos preocupados com as injustiças feitas a nós, que deixamos de perguntar se nessa estrada da vida nós já prejudicamos alguém. Olha, irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos de onde o Senhor Jesus nos tirou, nos esquecemos de que somos pecadores, de que não temos justiça própria. A justiça que temos não é uma justiça que nós conquistamos. A justiça que temos é uma justiça que nos foi imputada por Deus. Agora, irmãos, ai de nós se passarmos mais tempo atacando outras pessoas do que orando por elas. E ai de mim e de você, se formos parte do problema e não parte da solução. E o que é pior, ai de nós, se permitirmos que Satanás tenha espaço em nossos corações e não o Espírito Santo. Porque há completa incompatibilidade entre as ideias de Satanás e as ideias do Espírito Santo. Os dois não podem ocupar o mesmo coração. E por fim, ai de nós, se nós nos tornarmos os novos Judas que traem a Cristo novamente. Olha, meus amados irmãos, se todos nós passarmos algum tempo sendo um Jesus para os outros, eu quero dizer aos irmãos, essas questões se tornam questões secundárias, porque nós teremos uma estrutura espiritual e psicológica para lavar e enxugar os pés de todos os nossos Judas. Eu quero convidar você nesta noite para fazer um compromisso de ser Jesus para outras pessoas. E não pessoas que conservam a traição ocorrida outrora como algo permanente. Pessoas que amontoam mágoas no coração, mágoas sobre mágoas. E aqui eu fecho esse parênteses para retomar esse episódio do lava-pés. Todos eles foram surpreendidos com a atitude de Jesus. Eles estavam discutindo qual dentre eles era o maior. No entanto, todos eles tinham os seus pés sujos. Agora, irmãos, um outro ponto significativo é que Jesus se levantou durante a refeição. Ele esperou que o momento se passasse, até que ninguém pudesse dizer: não, Jesus, eu ia fazer isso. Como a refeição já estava sendo servida, havia passado o tempo para lavar os pés. E tudo aconteceu naquela última noite. Jesus estava enfrentando as últimas horas antes da sua tortura e subsequente crucificação começar. É interessante, irmãos, e nós podemos tirar daqui uma grande lição. Acredito que se fosse eu estaria muito concentrado, eu estaria procurando ser ministrado por alguém, eu estaria dizendo, ligando para as pessoas: irmãos, orem por mim, porque agora
eu sei que chegou a hora e eu vou enfrentar. Vou enfrentar os sacerdotes, vou enfrentar o julgamento dos romanos. Porém, irmãos, o Senhor Jesus, Ele não estava focado nele mesmo. Ele estava servindo aos outros. Glória a Deus. Ele poderia ter dito consigo mesmo: eu não vou fazer isso porque está chegando a hora da dor. Está chegando a hora de suar sangue. Ou Jesus podia ter chegado para um deles e ter terceirizado aquela tarefa. Porque se Jesus tivesse falado para qualquer um deles: pegue essa água, a bacia e essa toalha, lave os pés dos seus companheiros. Porém, não foi o que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus foi humilde. O Senhor Jesus nos deu o exemplo, para que assim como Ele fez, nós façamos também. Vamos pedir nessa noite ao Espírito Santo que nos revele como nós podemos ser um servo altruísta, humilde, pronto para servir aos outros. Eu quero dizer com todas as letras: se você quer que o Senhor Jesus coloque você em uma posição de liderança, você precisa estar disposto a pisar sobre a sua atual posição e realizar tarefas humildes e inexpressivas na sua igreja, no seu trabalho, no seu emprego, na sua casa. Glória a Deus. Não é o que os outros podem fazer por você, é o que você pode fazer pelos outros. Eu estou me lembrando de um irmão que talvez até esteja nos ouvindo. É o pastor Carlos. Ele foi trabalhar comigo como co-pastor na igreja em Campinas. E ele estava há 8 meses desempregado. Ele já tinha espalhado centenas de currículos em todos os lugares possíveis e acessíveis a ele. E numa quarta-feira, eu falei: irmãos, vamos orar e vamos fazer, num domingo, vamos fazer um jejum na próxima quarta-feira, para Deus abrir uma porta de trabalho para o pastor Carlos. E eu peguei um caderno que tinha na parte de baixo do púlpito e anotei 8 nomes de irmãos que se proporam a orar pelo pastor Carlos para que Deus abrisse uma porta de trabalho para ele. E Deus abriu. Deus abriu uma porta que era um trabalho de 3 meses, sem contrato, para que ele fizesse uma contabilidade, que ele era contador, uma contabilidade numa empresa. E eu falei para ele: olha, esta é uma grande porta que Deus abriu para você. Você vai ser o funcionário número 1 dessa empresa. A luz está acesa, apague. Tem um papel no chão, cata o papel e coloca no lixo. A faxineira está varrendo, você vê que tem um clips, cata o clips, limpa o clips, para ele ser novamente usado. E o pastor Carlos chegou a ser, ele não foi o presidente daquela empresa por uma outra circunstância, mas ele chegou a ser um funcionário muito graduado naquela empresa e com um salário de grande valor. Glória a Deus! Bendito seja o Senhor, porque quando você se humilha para fazer aquilo que ninguém quer fazer, Deus vai te exaltar. E quando Deus te exalta, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Deus com a
sua mão poderosa começa a levantar você. Não há ninguém, não há organização, não há governo, não há chefe, não há presidente que possa impedir. Porque aqueles que se colocam, quando Deus está passando, aqueles que se colocam no caminho de Deus, na tentativa de impedir que Deus faça o que Ele está fazendo, essas pessoas morrem de maneira fulminante. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, ao preparar esta mensagem, eu fiquei perguntando a Jesus: o que o Senhor quer de mim? E eu entendi, irmãos, por uma comunicação do Espírito Santo ao meu espírito, que o que Ele quer é que eu vá um pouco mais além. E é o que Ele quer para você também. Ele quer que você saia do meio da multidão e vá mais alto. Porém, para ir mais alto, é preciso o ato de encurvar-se para lavar humildemente os pés uns dos outros. João capítulo 13, versículo 14, para encerrar. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Aleluia. Por favor, curvemos as nossas cabeças para um momento de oração. Senhor, nós viemos a esta casa nesta noite para celebrar ao Teu nome e entender, Senhor, mistérios da Tua palavra, entender os Teus caminhos, entender, Senhor, qual deve ser o nosso comportamento para receber a bem-aventurança, para ser bendito pela Tua palavra. Aleluia. Nós temos, Senhor, o conhecimento, mas nós precisamos do realizar e do fazer. E nesta noite nós estamos declarando que estamos dispostos a romper a barreira, a fronteira entre o saber, o conhecer e o realizar. E nós estamos, Senhor, dispostos a recomeçar e a fazer aquelas coisas que nós não seremos notados, que nós não seremos elogiados, que nós não receberemos nenhuma gratidão. Nós queremos fazer os serviços humildes, os serviços que foram deixados, que foram negligenciados por outros. Nós estamos, Senhor, dispostos a fazer esses serviços. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa condição espiritual e as nossas condições, Senhor, também psicológicas, emocionais, não nos iniba, Senhor, quando nós dermos o passo para fazer esses serviços desprezados. Eu oro por mim, Senhor, mas oro por cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui presentes. Oro também por aqueles que estão conosco à distância, pela internet, por aqueles que ainda acessarão esta mensagem
e receberão, Senhor, poder de Deus para uma mudança em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Mantém, Senhor, nós te pedimos, mantém esta palavra em nossas almas, em nossas mentes, em nossos corações, em nossos espíritos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, levante a sua mão e diga glória a Deus. 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 Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. 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 Amanhã é um novo dia, novas oportunidades, um novo sentir, um novo agir, uma nova atitude. Aleluia. Fiquemos de pé, irmãos. Glória a Deus. Eu vou pedir para o pastor Isaías vir aqui. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos. Vem limpar, vem purificar o meu coração. mãos, purificar, Aleluia. meu coração. É, Senhor. Que eu ande em tudo, Sim, Jesus. que tu tens Que eu ande pra mim. em tudo que tu tens para mim. Eis-me aqui, rendido. Vamos todos dizer: aleluia, eu sou teu e tu és meu. Jesus, Eis-me aqui, rendido estou.
sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, Senhor. rendido estou. Espírito, alma e corpo rendido. Espírito, alma e corpo. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Eu gostaria de perguntar se alguém entre nós que quer fazer um pacto com Cristo nesta noite, quer virar páginas e começar uma nova história, um novo momento, dar uma oportunidade para Cristo agir na sua vida como Deus, como Senhor, como Salvador, como Redentor, como Remidor. Remidor é aquele que paga as nossas contas, é aquele que paga as nossas dívidas. E Jesus se apresenta uma vez mais como Senhor, como Salvador, mas também como protetor, como remidor. Eu gostaria de perguntar a alguém entre nós, diga com a sua mão, falando: eu quero começar, eu quero virar, eu quero começar uma vida com Cristo. Pela internet nós temos duas pessoas, glória a Deus, e a Rosana Rodrigues, de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, e Natália Pinho, também do Rio de Janeiro, de São João do Meriti. Alguém entre nós, ou alguém nesses últimos momentos finais deste culto pela internet, que quer fazer esta declaração, nós vamos te ajudar como igreja. Você não está sozinha, você não está sozinho. A igreja vai te ajudar, a igreja vai orar por você. Se nunca ninguém jejuou por você, a igreja, você vai ter muitas pessoas te ajudando em lutas espirituais. Oh, glória a Deus. Alguém entre nós? Ó Senhor, nós apresentamos essas vidas que pela internet fizeram esta declaração, este pacto, esta aliança contigo, para um novo momento em suas vidas. Como igreja aqui reunida, nós proclamamos o perdão dos pecados, a reconciliação, um novo tempo, um tempo de luz. As trevas são passadas, a tristeza é passada, e um tempo novo, uma coisa nova se inaugura na vida dessas pessoas, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Próximo sábado, a nossa festa, irmãos, da ceia do Senhor será no próximo sábado. Todos estão convidados para este grande evento. Glória a Deus. Será um evento maravilhoso. Amém? Tragam as vossas esposas. Fechou? Teremos também um lançamento de CD de duas crianças que gravaram alguns hinos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esta semana e a semana passada foi aniversário do pastor Isaías e também da sua esposa, a irmã Margarida. E eles já foram homenageados aqui no culto de quarta-feira. Mas hoje nós vamos entregar dois singelos presentes. Um para o pastor Isaías. A esposa do pastor não pôde vir hoje. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que ministram a palavra entre nós são dignos de dupla honra.
Se honra já é bom, dupla honra então é pouco. Isso que nós estamos fazendo para dupla honra é muito pouco. Mas nós temos o prazer, por favor. É uma lembrança muito singela para você e também para a irmã Margarida. Como é chocolate, você vai ter o direito de comer um, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Você quer falar uma palavra? Sim, a paz do Senhor para a igreja. Nesse momento eu sou muito agradecido ao pastor Flausilino, que na quarta-feira já teve esse momento, nos homenageou juntamente com a igreja, orando por nós. Eu, assim, em nome da minha família, pastor, sou muito grato a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa, irmã Maria do Carmo, seu filho Júnior, e toda esta amada igreja, toda a diretoria, toda a liderança. E eu sempre digo, volto a repetir, estou pronto aqui, cada dia, a lhe ajudar no que estiver ao nosso alcance, com toda a sinceridade, com toda a fidelidade. E eu digo, pastor, o senhor trouxe uma mensagem esta noite muito importante. Eu só tenho que dizer uma coisa: se um dia eu tomar uma posição, e não vou deixar esta oportunidade que o diabo trabalha no meu coração, mas se um dia for para agir desta forma, eu não coloco meus pés jamais naquela porta para dentro. E eu faço um voto de fidelidade, de sinceridade diante de Deus e diante do Senhor, diante desta igreja, pela nossa ajuda, o nosso trabalho e a nossa gratidão mais uma vez. Nosso muito obrigado a todos em nome do Senhor Jesus. Também justifico a ausência da minha esposa. Pela manhã já começou com uma irritação na garganta e agora à tarde piorou e está tomando ali uns comprimidos, não consegue nem falar direito. E eu falei, não, fica repousando e que eu vou trazer o seu presente. Amém. Isso é que é fé, irmãos. Glória a Deus. Eu por mim ficaria aqui. Eu gosto de estar com o povo de Deus, não é? Quem sabe um dia desse a gente faz um retiro. Aí, um retiro de toda a igreja. Amém? Acampa dentro. Não acampa dentro nós vamos fazer, porque nós vamos fazer o nosso culto de 12 horas. Mas fora o nosso culto de 12 horas, nós vamos fazer também um retiro. Vocês vão orando, as irmãs que oram mais aí, para encher aquele garrafão, né? Glória a Deus. Bom, por favor, estenda assim as suas mãos. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai amado, e a comunhão permanente, contínua do glorioso Espírito Santo, que jorra como um rio, seja sobre todos vós. Amém. Amém. Amém.